Capítulo 121, Conhecendo Aizen. Quando a porta se abriu, Sora fez uma cara de pôquer para sair daqui vivo. Inamori, Capitão Aizen, eu o trouxe aqui. Aizen, bom trabalho. Inamori, sim. Sora viu seu rosto feliz e suspirou interiormente pensando na missão que ele tinha para ela. Ele deu um passo à frente e curvou-se em direção ao seu novo capitão. Sora, saudações Capitão Aizen. Terceiro oficial de assento Xiaolan Sora reportando-se ao serviço. Aizen, interessante, pensei que você odiasse coisas formais. Sora, bem, é minha primeira vez, então eu deveria fazer uma imagem de mim mesmo sendo respeitoso. Aizen, xmnmn você está certo. Divertido como é. Aizen continuou olhando para ele e Sora estava com a cabeça baixa para mostrar seu respeito. Aizen não conseguia encontrar nada além daqueles que aprendeu com aqueles três. Ele tinha certeza que esse garoto na frente dele era quem de alguma forma bagunçou com seu Shikai fazendo com que ele falhasse muitas vezes antes de finalmente controlar os outros três e aprender o que havia feito no Eco Mundo. Ele descobriu que disparou um Ki do Artes 90+, salvou um ex-espada e mostrou extrema hostilidade fazendo outros abandonaram a ideia de entrar nos tiers e até lhes deram 3 malditos livros para fazerem um acordo. Ele aprendeu tudo isso com eles, mas ele mesmo não os viu. Aizen estava fervendo porque ele também tinha aprendido isso e para salvar aquela espada ele usou uma esfera redonda de cristal azulado. Esse era o maldito Odioku, e ele usou sem pensar 2 vezes nela. Agora que espada tinha mais valor para ele do que qualquer outro arrancar fracassado que ele havia criado. Enquanto Aizen pensava sobre tudo isso, Sora estava um passo à frente dele e ele já havia preenchido a sala com portas e um clone estava esperando por ele ao lado de Aizen. Na pior das hipóteses, ele lutará com tudo o que tem e vamos torcer para que o céu não o tenha abandonado. Aizen viu e não sentiu nada de errado no quarto em que estavam e disse a Inamori para deixá-los. Aizen, vice-capitão Inamori, por enquanto, se eu precisar de alguma coisa, eu te ligo. Inamori, sim. Inamori então saiu da sala deixando-os para trás. Sora dentro de sua mente ele estava amaldiçoando Aizen mas por fora, ele continua com sua farsa de reverência. Aizen, não há mais necessidade de se curvar. Sora, sim. Sora então se levantou e viu Aizen olhando para ele com um sorriso no rosto, pois ele ainda estava xingando por dentro. Ele fez uma cara de perplexidade lá fora, e então ouviu Aizen falar. Aizen, primeiro de tudo parabéns pela sua promoção. E em segundo lugar, tenho uma missão para você. Foda-se @cerquilha $dólar. $dólar cerquilha dólar ele está brincando comigo no primeiro dia. Sora, que missão capitão? Aizen, os alunos que se formaram junto com você criaram seus próprios Kidos, mas você deve saber que com suas lâminas e pequenas portas você não pode se igualar a eles. Este cerquilha $, ele está me deixando nervoso. Tenho certeza que agora foi ele quem os criou. Deus, droga, e ele tem a coragem de dizer isso na minha cara. Sora, e como isso está relacionado à minha missão? Aizen, faz porque sua missão será usar 6 meses e criar um counter Kido para esses 4. Sora começou a suar e Aizen viu e pensou que eu o tinha agora, mas as próximas palavras de Sora o surpreenderam. Sora, capitão isso não é impossível. Levei 1 ano para criar 3 deles e eu ainda não os dominei, mas criei 4 e dentro de 6 meses. Eu corri, ele está certo, ele criou 3 deles em 1 ano, isso se alinha com o que os outros me disseram. Fim do capítulo. Capítulo 122 para 6 meses, 15 dias. Aizen estava sem palavras, ele achava que Sora estava suando porque havia armado uma armadilha para ele, mas na verdade, ele estava suando por causa de sua missão impossível. Sora, por outro lado, estava rindo por dentro. Você quer que eu crie counter Kidos? Então eu comerei todos os livros que você tiver sobre eles e criarei os últimos 4 com meus livros. Depois de pensar um pouco Aizen decidiu modificar um pouco sua missão para não deixá-lo alerta, pena que já era tarde para isso.
Aizen, então sua missão será criar um Kido contra-atacando o maior número possível deles. Sora, sim, Aizen, você pode encontrar a vice-capitã Inamori e ela irá guiá-lo até a biblioteca. Onde estão os registros de todos os Kidos? Sora, sim. Sora então se curvou novamente e saiu da sala deixando Aizen pensativo para trás. Ele foi procurar por Inamori, procurou bastante e conseguiu encontrá-la. Inamori, Sora tem algo errado? Sora, Capitão Aizen me deu uma missão e me disse para encontrar você para me guiar na biblioteca. Inamori, então vamos. Sora, sem pressa, vamos comer. Inamori, as ordens dos capitães Sora são absolutas. Sora, não é uma ordem, mas uma missão e tem um prazo de 6 meses para concluí-la, então alguns minutos não são problema. Inamori, Sora então pegou Inamori desprevenida, mas pegou a mão dela e a drogou e foi comer tudo o que encontraram. Assim como aquele dia após dia passou com ele fechado na biblioteca relendo cada Kido e memorize-os e coma algumas vezes com Inamori. No mundo real, uma figura apareceu no céu da cidade de Karakura observando a linda lua no céu estrelado acima dele. Agora vamos ver, como devo encontrá-lo? A maneira mais fácil seria aumentar minha Reiatsu, mas isso atrairia Hollows. Bem, eles serão simples buracos, eu cuidarei deles. Dizendo que ele lentamente aumentou sua produção cada vez um nível cada vez mais alto, tentando não causar o caos como ele não queria, atrair muitos. Em algum lugar ao redor da cidade, uma figura estava de plantão patrulhando em busca de buracos, enquanto ele estava pulando, ele de repente franziu a testa e parou. Quem é o idiota que está levantando sua Reiatsu desse jeito? Ele desapareceu de lá com o seu Shunpo, indo em direção à fonte dele. Dentro de uma certa casa, 5 figuras sentiram isso também e se entreolharam. Quem é aquele? Não sei, acho que o Ishigo está indo para lá. Oni-chan, Baka, Ishi, Yuzu, Karen fica aqui com Rukia. Karen, mas mãe, Masaki, não, mas... Yuzu, pai. Yuzu implora a Ishin com olhos molhados de cachorrinho, apenas para ser deixado no chão também. Ishin, escute sua mãe, vocês ainda não acordaram, portanto, será perigoso para você lutar. Rukia, não se preocupe, tenho certeza que Urahara-san e Yoruichi junto com outros também sentiram isso. Rukia se juntou a eles em sua pequena briga de palavras e os acalmou. Além disso, ela estava certa, dentro de uma certa loja decadente Urahara, Tessai, Yoruichi, Jinta e Ururu também sentiram a Reiatsu e ficaram meio chocados porque parecia familiar para os 3. Tessai, Urahara-san não é que... Urahara, parece mesmo com ele. Yoruichi, aconteceu alguma coisa que fez o comandante-chefe mandá-lo aqui dessa forma. Urahara, eu apostaria meu dinheiro em 2 coisas. 1. Aizen 2. Sora. Quando Yoruichi ouviu isso seus olhos brilharam e se levantou pronta para sair da loja. Urahara conseguiu impedi-la de entrar tempo. Urahara, espere. Yoruichi, o quê? Urahara, vou com você. Yoruichi, então se apresse. Quando ela disse isso todos eles o que pude ver foi um flash antes de ela desaparecer de seu lugar. Urahara olhou para Tessai que estava com o polegar levantado, fazendo-o sorrir ironicamente. Fim do capítulo. Capítulo 123 para 6 meses, 15 dias 2. Ishigo estava viajando pelos telhados com Shunpo cada vez mais perto. Qualquer Hollow que ele encontrasse em seu caminho era vítima de um soco seu. Matando-o sem perder tempo. Ishigo, ele é forte, ele é vice-capitão ou nível de capitão. Enquanto ele tentava avaliar exatamente seu poder ele podia sentir os outros correndo também, ele reconheceu todos eles, as assinaturas que ele conseguiu pertenciam à sua mãe, pai, a garota de Sora e Urahara. Ele também podia se sentir muito distante. 3 Reiatsus que ele também conhecia eram Uryu, Inou e Sado. Ishigo, eles também vieram para verificar as coisas.
Ichigo: bem, não importa, eu vou cuidar do encrenqueiro ali. Dito isto, ele quase chegou à fonte vendo de longe alguém em traje de Shinigami no ar esperando. Ao sentir, Ichigo Shojiro parou levantando sua Reiatsu e olhou para a pessoa que se aproximava. Shojiro: XMNMNM, quem é esse? Sinto uma pressão familiar dele, mas não o reconheço. Shojiro: saudações, sou Reaper. Shojiro o viu e prestou seu respeito, mas olhando mais de perto, ele viu que ele não estava usando um preto como um Shinigami normal, mas um que tinha 4 linhas coloridas desenhadas nele. Ele ficou intrigado, pensou o que havia de errado com a roupa dele. Ichigo ouviu seu discurso e o termo Soul Reaper e ele tinha 95% de certeza de que vinha da Soul Society. Ele olhou para ele e disse: Ichigo, por que alguém da Soul Society está aqui? Shojiro: OHH, já que você conhece nossa casa, então talvez. Você conhece um homem chamado Urahara? Ichigo ficou tenso e se preparou para lutar com as mãos enquanto assumia uma posição de batalha. Shojiro viu isso e falou novamente: Shojiro, pela sua reação, você o conhece, eu não vi alguma espada em você, portanto, você não deve ter despertado sua alma ainda. Ichigo: velho menos falante. Menor que a do Artes 4, Byakurai maior que. Ichigo levantou e apontou para Shojiro seus dedos e disparou não um, mas 10 raios contra ele. Shojiro ficou atordoado, mas reagiu rapidamente. Shojiro: menor que Baku do Artes 81, Danko maior que. Uma parede transparente apareceu e bloqueou todos os raios que ele havia disparado, mas ele não ficou nem um pouco incomodado, nem um pouco chocado. Por outro lado, Shojiro teve um pouco de surpresa no rosto quando viu Ichigo agindo como se soubesse que iria bloqueá-los. Ichigo: HEH, muito bem, agora então menor que a do Artes. Aspas. Espere um pouco, Ichigo. Quando Ichigo estava quase pronto para disparar seu próximo Kido para testar ainda mais as águas, ele foi interrompido por uma voz que fez com que ambos olhassem para a figura que se aproximava. Não, eram 2, espere 4 gente vindo aqui. Shojiro ficou chocado ao ver quem havia chegado primeiro era o ex-capitão da 2ª divisão. Shion Yoruishi. Depois de alguns segundos os outros chegaram também, ex-capitão da 12ª divisão Urahara Kizuki e ex-capitão da 10ª divisão junto com uma garota que ele não conhecia. Yoruishi: Shojiro, já faz muito tempo, como você está? Shojiro: eu ia dizer muito melhor do que vocês, mas posso ver vocês perfeitamente integrados aqui. Urahara: ahahaha, bem, vocês sabem que vamos a todos os lugares. Masaki: Ishin, você o conhece? Ishin: sim, ele é o vice-capitão do comandante da Soul Society. Masaki ficou chocado e Ichigo ficou atordoado. Droga, eu deveria ter verificado minhas memórias, é por isso que ele parecia familiar. Urahara: o que te traz aqui, Shojiro? Shojiro: uma história inacreditável, se você puder. Todos: história? Shojiro: sim, e quem está jogando se chama Shiolan Sora, já ouviu falar dele? Estrondo. Suas mentes ficaram em branco e uma expressão de descrença surgiu em seus rostos. Fim do capítulo. Capítulo 124 para 6 meses, 15 dias 3. Todos eles congelaram ao ouvir o nome, não conseguiram esconder a surpresa de seus rostos e Shojiro os viu. Naquele instante ele soube que eles o conheciam. Todos fizeram caretas sérias e se entreolharam e então de volta ao vice-capitão. Shojiro sentiu como se uma guerra fosse estourar e Urahara perguntou com uma voz severa. Urahara: o que você sabe sobre ele? Shojiro: é uma longa história, você acha que podemos conversar no ar assim? Urahara: certo, siga-me. Todos eles seguiram Urahara de volta à sua loja e desceram para o campo de treinamento. Tessai ficou chocado ao ver Shojiro e Shojiro ficou chocado ao vê-lo também. Yoruishi: agora conte-nos qual é a história. Shojiro, ao sentir 5 olhares sobre ele suspirou e começou a falar sobre os feitos de Sora. Como ele entrou na academia, como ele saiu em missão com recomendação de Aizen, com os supervisores Mayuri e Unohana, o que eles enfrentou lá, sobre as lágrimas,
sobre o humano arrancar que ele arriscou sua vida para salvar e disparou um Ado Artes 90 Plus, como ele usou um cristal azulado para curá-la fazendo Mayuri grite. Quando Shojiro disse sobre um arrancar humano, Ichigo ficou atordoado, ele procurou em suas memórias e descobriu que esse arrancar era Neliel. Ele estava furioso por ter conseguido fisgar outra beleza, além disso, ele a curou. Sim. Por outro lado, Urahara surtou quando ouviu com que item ele a curou. Esse era o maldito Odioku e ele o entregou tão facilmente. Yoruishi quando soube que ele curou uma criança ela não sentiu nada, mas quando ouviu que depois de curá-la ela recuperou sua forma original e que ela era uma beleza ela ficou furiosa e com ciúmes. Continue ele contou a eles como eles quase desmoronou porque ele não queria entrar nas lágrimas. Caso contrário ele teria matado todos eles, sobre o falso relatório, sua briga com o comandante-chefe e seus avisos, a mentira de ser um guardião do futuro, o teste de graduação que aconteceu e agora sendo o mais jovem oficial de terceiro lugar. Ishin, W_WA_IT tudo isso dentro de um M_Moon NTH. Quando eles ouviram Ishin, eles agora perceberam que em termos de tempo era impossível, mas suas mentes foram destruídas por Shojiro, infelizmente para eles. Shojiro, ele de alguma forma conseguiu alterar o tempo, um mês em outros reinos faz um ano na Soul Society. Ele foi e fez isso eles podiam ouvir Ichigo rindo demais, ele estava literalmente batendo a mão no chão enquanto segurava a barriga e tinha lágrimas nos olhos. De repente, duas intenções assassinas se espalharam em sua direção o fizeram congelar e quando ele olhou para quem era ele ficou assustado, era Yoruishi e sua própria mãe. Masaki, Ichigo, parece que você escondeu coisas escondidas da sua mãe. Yoruishi, Ishiboy, parece que você sabe quem era aquela garota. Urahara e Ishin ficaram assustados e recuaram junto com Shojiro que não sentia tanta intenção de matar há anos, ele então se virou para eles e perguntou a eles. Shojiro, ele sobreviverá? Ishin e Urahara se entreolharam com sorrisos irônicos e em vez de responder pegaram dois pás e começaram a cavar uma cova, indicando que ele não sobreviveria. Fim do capítulo. Capítulo 125 para 6 meses, 15 dias 4. Gritos de dor e ossos quebrando podiam ser ouvidos dentro do chão, depois de alguns minutos de tortura Ichigo estava com o rosto azul e mal conseguia falar. Yoruishi e Masaki não conseguiram arrancar nada dele a única coisa que ele conseguiu dizer a eles e esse foi o seu bilhete de misericórdia foi que antes de possuir meu corpo e me tornar um Zanpakuto ele era uma alma maravilhada como havia lhes contado no passado. Como eles não conseguiram nada, eles voltaram e sentaram-se com rostos mortais. Shojiro não imaginava a dor que Ichigo sentia, ele se virou e falou com Urahara. Shojiro, eu só vim aqui por 3 motivos 1, para saber o que aconteceu há 100 anos 2, se você o conhece, e 3, tente confirmar algo comigo. Urahara, tudo o que sei é que ele apareceu de repente e possui o corpo daquele menino e quando completou 3 anos despertou e salvou esse menino de alguém que nem eu conheço, naquela época devido a um evento que lutamos e percebemos que ele sabia sobre todos nós. Shojiro estava ouvindo Urahara e aos poucos foi perdendo a cabeça com o que estava ouvindo, ele escutou e escutou esperando tudo acabar. Urahara continuou escondendo o fato de que Ichigo era sua Zanpakuto. Urahara, depois disso, tudo ficou normal, anos se passaram e há cerca de um mês um inimigo apareceu e quase nos matou, eles tinham uma habilidade estranha de rasgar as almas dos mortais vivos e contê-las em algum tipo de metal. Ele se sacrificou para derrotá-los, mas não sabíamos para onde sua alma foi depois disso. Shojiro, foi porque ele estava usando o corpo desse garoto e você não conhecia a aparência original dele? Urahara, sim, Urahara. Mais tarde ficamos sabendo por Ichigo que Sora disse que esse inimigo original deveria aparecer quando ele tinha 9 anos de idade. Shojiro, XMMM, esse deve ser o evento que o fez girar o tempo na Soul Society, ele também disse que fez isso porque em 1 mês e 10 ou mais dias, em outras palavras, em 1 ano e 4 a 5 meses, um grande evento acontecerá, que enfraquecerá enormemente a sociedade da alma. Shojiro,
Depois de pensar sobre tudo, o comandante-chefe descobriu que talvez, se tudo for verdade, nossa destruição começou quando substituímos metade de nossas forças, em outras palavras, 100 anos atrás. Ichigo levantou lentamente a mão tentando falar, e quando todos viram isso, Tessai usou um Kido para curá-lo e deixá-lo explicar. Ichigo, talvez eu tenha uma ideia do que vai acontecer. Todos estavam esperando que Ichigo se levantasse e começasse a falar sobre o que o futuro reserva. Ichigo, quando Sora morreu, usamos os poderes Soul Reaper de Rukia para curá-lo e mandá-lo embora à força, não é correto? Shojiro franziu a testa sabendo que isso era um crime, mas não o interrompeu e esperou que ele terminasse e todos os outros. Ichigo, Rukia voltou em algum momento para a Soul Society antes de usar seus poderes Soul Reaper, então é possível que aqueles que vão trair a sociedade coloquem um rastreador para ela. Urahara ficou chocado ao saber que Rukia voltou, e naquela época ele havia escondido no Jigai o Odioku dela. Seria possível que Aizen tivesse percebido isso. E viu isso passar? Urahara, então quem quiser enfraquecer a Soul Society vai descobrir sobre a transferência dos rastreadores e usar isso em uma punição de execução. Shojiro, possível divisão dos capitães em duas facções. Ichigo, isso mesmo. Shojiro, sim, mas isso não explica como Sora sabia desse evento, já que ele veio do futuro, como ele afirmou. Urahara, não, isso soma perfeitamente. Shojiro ficou confuso com Urahara dizendo isso e depois de alguns segundos pensando ele descobriu também, se o inimigo chegou aqui há 6 anos então esse garoto seria um humano com uma alma poderosa. Será que na história Sora sabia? Rukia transferiu seu poder Soul Reaper para esse garoto antes dele morrer e ao invés de Sora, Ichigo veio com o resto acompanhando. Fim do capítulo. Capítulo 126 para 6 meses, 15 dias 5. Urahara, Shojiro, vamos analisar tudo o que temos. Como sabemos é estritamente proibido mexer no tempo. Shojiro, correto, não vamos falar do passado por enquanto, vamos começar desde quando Ichigo nasceu. Todos estavam esperando e ouvindo sem perder um único detalhe e Ichigo ficou surpreso por pensar que esses caras são monstros, eles quase perceberam a verdadeira história. Urahara, então me deixe ir primeiro. Nós temos, primeira história, onde Ichigo nasceu. Normalmente ele viveu seus anos e quando chegou aos 9 anos de idade, os inimigos, vamos chamá-los, parte A, apareceram matando milhares debaixo de nossos narizes incluindo Masaki. Todos acenaram com a cabeça ali como tinham ouvido falar de Ichigo que esse era o caso do rei dos Quincy. Shojiro viu isso e percebeu que há um mês essa garota quase morreu e foi salva por Sora fazendo-o pagar com a vida, então ele não falou nada. Urahara, então depois que Ichigo completou 14 anos, parte A, eles vieram de novo, mas desta vez ele não teve sorte, ele morreu e Rukia, para salvá-lo e mandá-lo para a Soul Society, deu-lhe seus poderes. Então essa pessoa descobriu sobre isso e tentou executá-la. Acho que Ichigo e outros capitães uniram forças para impedir isso e dividiram a sociedade em duas. Urahara, então provavelmente capitães de ambas as frações os traíram formando Party B, deixando Soul Sociedade em estado extremamente enfraquecido e possível esconder-se no Eco Mundo. Urahara, depois de muitos anos acho que Party A mais Party B saíram um por um e lutamos com tudo o que tínhamos, resultante no que você disse, todos morreram, Zero Squad quase destruído e Soul King sendo substituído. Shojiro, isso é o que descobrimos também. Agora vamos para segunda história. Urahara, em segunda história, Ichigo estava possuído por Sora. Ele acordou quando tinha 3 anos e, parte A, não apareceu quando ele tinha 9 anos, mas quando ele tinha 14 tentando matar milhares e nós junto incluindo Masaki, mas foi parado por Sora. Urahara, então ele morreu e usamos os poderes de Rukia para salvá-lo e mandá-lo para a Soul Society. Ele então usou um Kido que não conhecemos para desacelerar o tempo como você nos disse e foi para o Eco Mundo. Ele descobriu que aquelas lágrimas estavam relacionadas com parte A e tentou impedi-las a todo custo, e aquela garota que provavelmente é exilada de parte B deve ter desempenhado um papel importante na Primeira Guerra da História. Shojiro,
Até agora foi isso que descobrimos porque ele não queria incomodar. Parte A. Antes do horário deles ele tentou arcar com tudo sozinho. Continue. Depois que ele voltou ele nos avisou sobre alguém nos trair. Isso significa que essa pessoa vai saber disso e tentar executá-la. Suponho que Sora e outros capitães unirão forças para impedir isso e dividirão a sociedade em duas. Urahara. Então eles trairão ambas as facções e, parte B, irá para o Eco Mundo naquele momento. Acho que Sora terá corrigido a história colocando-a em seu caminho. Shojiro. Então o objetivo dele é realmente substituir alguns capitães e corrigir o futuro. De certa forma, ele é realmente um guardião do tempo. Yoruichi. Espere, então algo está errado. Como é que ele conhecia todos nós, se ele é do futuro distante? Ichigo. Ele nunca me contou nada sobre isso. Ele continuou falando em enigmas. Urahara. Meu único palpite é que ele usou seu Kido como uma alma dentro do menor Kidangai maior que, pois é um espaço isolado cercado por numerosas camadas empilhadas da corrente do tempo. Para ser mais preciso, é mais de 2000 vezes mais densa, o que significa que quando uma hora passa nos mundos exteriores, um equivalente a 2000 horas passa dentro do Dangai, ele pode ter escolhido ficar meio ano, lá resultando com seu Kido voltando 1000 anos atrás. Ishin. Então você quer dizer que ele se perguntou do passado até agora como uma alma por 1000 anos. Todos ficaram chocados com essa revelação, mas Aki tinha lágrimas nos olhos, enquanto Yoruichi pensava que ele era mais velho que eu. E é claro que Ichigo também ficou com uma cara de choque pelo fato de quase terem descoberto tudo. Fim do capítulo. Capítulo 127 para 6 meses, 15 dias 6. Urahara. Sim, isso também explica porque ele conhecia nosso Shikai e Bankai e nossas posições anteriores. Ele esperou 1000 anos para seguir a mesma linha do tempo de quando Ichigo foi para a Soul Society e acompanhando os acontecimentos do que aconteceu, e se tornar a quarta parte que mudará a destruição do futuro quando chegar a hora. Urahara. Shojiro, neste momento você precisa saber sobre o passado também. Shojiro. Conte-me sobre isso, mas esconda os nomes, eu assumirei a responsabilidade para o comandante-chefe. Urahara então começou a falar com ele sobre seu experimento com os Hollows, sobre um pequeno cristal Reishi comprimido que tinha o poder de transformar Shinigami em Hollows. Líder do Parry B, conseguiu de alguma forma copiar os memorandos que eu tinha no laboratório e criou sua própria versão e testou em alguns capitães e vice-capitães. Ele provavelmente também criou a força oculta no Eco Mundo. Shojiro. Roubar informações valiosas também é crime, mas o que não entendo é por que ele ficou 100 anos antes de partir. Urahara. Esse provavelmente foi meu erro em ambas as histórias. Shojiro. O que você quer dizer? Urahara. Esse cristal que eu mencionei eu escondi ele quando fui exilado, dentro de um Jigai. Não tenho ideia de como diabos nas duas histórias esse Jigai caiu nas mãos de Rukia e através do rastreador ou quando Rukia foi fazer ela relate que ele deve ter percebido isso, e tinha mais um motivo para movê-la para sua execução. Shojiro. XMMNMNM, então de certa forma estamos dançando nas palmas das mãos dele há 100 anos. Depois de finalmente terminarem a conversa, todos estavam em seus próprios pensamentos, mas Ichigo sabia de alguma forma que quando o vice-capitão fosse embora, ele se ferrou de novo para contar a verdade, mas de certa forma, eles sabem a verdade, só que ele não veio do futuro, mas de outro mundo. Shojiro. Então vou me despedir agora e retorne, caso contrário poderemos alertar outras pessoas. Urahara. O tempo dentro do portão e o tempo que você passou aqui, se você contar o tempo que levará para retornar, será um dia. Shojiro. Isso significa que 12 dias se passaram na Soul Society. Urahara. Também faremos alguns preparativos da nossa parte, é melhor estarmos preparados do que arrependidos. Shojiro. Adeus. Dizendo sua despedida, Shojiro retirou-se sua espada e esfaqueou na frente dele. Lá ele girou sua espada para a esquerda e um estalo foi ouvido, junto com o som uma porta japonesa se formou na frente deles. 2 portas se abriram e uma luz branca podia ser visto lá dentro. Shojiro então pulou para dentro fazendo a porta se fechar e desaparecer no vazio.
Ishigo naquele momento teve uma má premonição e estava caminhando em direção à saída. E uma pena para ele, era verdade quando ele ouviu Urahara. Urahara, Ishin, o túmulo que cavamos antes ainda está fresco. Ishin, eu estava pensando o mesmo, e já verifiquei, devo dizer que fizemos um bom trabalho. Masaki, é perfeito para flores. E Yoruichi, sim, e para meninos maus também. Ishigo viu seus olhos brilhando com um desejo incrível de tortura e respostas, ele se perguntou o que posso fazer. Ah, eu conheço uma saída fácil que é correr. Fim do capítulo. Capítulo 128, Chegada. No subsolo da loja de Urahara, Ishigo estava passando por uma tortura infernal. Aspas. Masaki, Ishigo, não insultamos os outros. Ishigo, Ishin e Urahara estavam assistindo com terror absoluto em seus olhos. Eles tinham ouvido um poema antigo, que quando as garotas ficam com raiva elas são realmente assustadoras. Ishin, Urahara, o que você acha disso tudo? Urahara, sempre pensei que ele fosse diferente, mas não até este ponto. Ishin, ele sabia tudo o que é suficiente para dizer que conhece o futuro. Urahara, sim, mas quando tudo vai acontecer? Ishin, com medo? Urahara, como se eu fosse alguém que faz 100 planos e outros 100 para cada um que falha. Ishin, então dessa vez me torne alguém que pode criar 1000 planos e outros 1000 planos para cada um que falhar. Urahara, sim, pelo menos agora eu sei que baseado no futuro Aizen ganhará o Odioku. Ishin, portanto você pode se preparar, e pelo que sabemos não será em um mês e alguns dias, mas muito mais à frente. Enquanto eles conversavam e Masaki e Yoruichi haviam desistido de Ishigo, todos eles de repente sentiram uma forte pressão, como nenhum outro antes. Urahara, o que é isso tempo? Ishin, você me pergunta, mas a quem devo perguntar? Yoruichi, Kizuki, Masaki, Ishin, Ishigo, e eu. Todos desapareceram de lá e depois de reclamar um pouco Ishigo nos deixou bem no subsolo e saiu da loja. Onde ele ficou chocado ao ver uma fenda negra no céu se abrindo lentamente como uma boca. De dentro dela algumas figuras sangrentas foram ejetadas e caiu nas ruas abaixo fazendo com que poeira se levantasse na área. Todos ficaram tensos quando sentiram sua Reiatsu e viram mais uma figura saindo de lá com feridas sangrentas por todo o corpo. Ela pulou para fora dele e então ela torceu o corpo e disparou um cero na entrada. Quando o cero passou pela fenda ele atingiu alguém e um maldito palavrão foi ouvido através dele. Tchê, Deus caramba, lute se você ousa. Foram as últimas palavras que não só ela, mas todos eles ouviram antes da fenda se fechar. A última figura coberta de sangue virou a cabeça e foi em direção aos que tinham caído diante dela. Peixe, Dondoshaka, Baoabao. Então, foi a última coisa que ela conseguiu dizer antes de desabar no chão. Quando Ishigo a viu ela imediatamente a reconheceu, era Neliel da linha do tempo passada, só que dessa vez ela já era adulta, sua máscara estava inteira novamente, mas ela ainda acabou se machucando. Quando outros a ouviram chamando Sora, perceberam que era a garota que ele salvou, mas por que diabos ela estava ferida daquele jeito? Urahara então percebeu uma leve perturbação em seu corpo e suas feridas começaram a cicatrizar dentro de seus olhos, atordoando-os. Ele sentiu que isso lhe parecia muito familiar, e depois de pensar um pouco, ele lembrou que Sora usou o Odioku nela, para restaurar sua aparência, ele disse para os outros. Urahara, por enquanto, aceite-os, Sora tinha grandes expectativas para eles e precisamos aprender a história no Ueco Mundo. Depois de concordar em seu comentário Yoruichi a levantou e Ishigo pegou os outros 3 que estavam dentro de uma cratera que havia sido criada a partir de sua queda. Fim do capítulo. Capítulo 129, Pedaços de Verdade. Algumas horas se passaram e todos os 3 estavam fora, ainda em modo de sono profundo. Yoruichi estava olhando para ela sentindo-se um tanto desconfortável como se algo fosse acontecer. Masaki estava observando Ishigo em busca de quaisquer movimentos estranhos, mas ele não se atreveu a se mover, enquanto Ishin ajudava Urahara a curar um pouco os outros 3 que estavam caídos. Ishin,
Como eles estão? Urahara, difícil dizer, eles foram atingidos com muita força, se não fosse por sua regeneração oca e sua proteção, eles teriam se transformado em cinzas. Ishin, estou bastante surpreso com um oco pode mostrar o desejo de proteger os outros. Iorishi, Kizuki, alguma ideia do que ela é? Urahara, se eu tivesse que adivinhar, então ela alcançou o ápice da forma oca, o vasto Lorde. Yoruishi, como ela parece humana? E o que há com sua espada? Urahara franziu a testa, ele tinha alguns palpites, mas era só isso, ele não conseguia explicar. Além disso, mesmo esses dois têm espadas, exceto aquele buraco semelhante a uma cobra ali. GRRRRWRARAA, um pequeno grunhido foi ouvido na sala e quando eles olhou de onde estava, eles ficaram atordoados, o Hollow semelhante a uma cobra acordou e estava olhando em volta. Quando viu Neliel e os outros caídos e algumas pessoas paradas ao lado deles, seus olhos ficaram vermelhos, prontos para atacar, eles ficaram um pouco tensos mas naquele momento uma mão foi colocada em sua testa e falou com ele. Calma Baobaoa, estamos tentando ajudar. Masaki, oi Ishigo, o que você está fazendo? Ishin, como você sabe o nome dele? Urahara e Yoruishi sabiam que Ishigo estava escondendo mais as coisas como todos sabiam e não importava o que acontecesse, eles não conseguiam nenhuma resposta dele. Ishigo, sinto muito até que a linha do tempo seja corrigida, não posso dizer nada. Urahara, então você sabe. Ishigo, tudo o que posso dizer Urahara é que o que você pensou com Shojiro é 90% verdade. Urahara, então, antes que ele pudesse termine o que ele queria dizer Ishigo o cortou de novo. Ishigo, e o que você está pensando agora também é o que você procura, fora isso não vou dizer mais nada eu arrisco muito também. Ishin, espere um minuto, Ishigo neste momento deixe-me perguntar quem é o Paria, que veio e quase nos matou, acredito que você pode responder isso. Ishigo, acho que sim posso responder isso, suspiro, é a origem dos poderes da mamãe, eu te disse isso há um mês. Urahara franziu a testa, ele se lembrou de Ishigo dizendo que Sora o salvou e descobriu seus planos, mas agora que ele pensa nisso novamente, parece que Sora sabia disso o tempo todo, tornando sua hipótese ainda mais sólida, mas porque Ishigo disse 90% da verdade, eu perdi alguma coisa. Ishigo, Urahara desista, você nunca encontrará o que está perdendo. Então, por trás do partido dividiu seus poderes e os entregou aos seus descendentes, eles, por sua vez, aprimoraram esse poder, tornando-o cada vez mais forte, isso foi há 1000 anos, depois de 900 anos sendo selado sem seus poderes, ele recuperaria o pulso, depois de mais 90, ele recuperaria seu intelecto e depois de mais 9 anos, ele absorveria o poder de cada impuro Quincy para tornar suas habilidades suas, e depois de 9 dias ele conquistaria o mundo. Yoruishi, espere, isso significaria que ele deveria ganhar seus poderes há 5 anos. E por sua vez, quando você o faria se você tivesse 18 anos, a guerra iria estourar. Urahara, então desde que Sora te transformou em um Zanpakuto, você que tinha alguns de seus poderes o alertou. Não, você interrompeu seus planos por 5 anos e eles apareceram agora. Ishin, então o plano de Sora para corrigir a linha do tempo interrompeu seus planos novamente e acabou na Soul Society. Masaki, então temos um problema, não sabemos quando ele atacará novamente tentando absorver todos os Quincy's poder. Urahara, é por isso que ele não queria que ninguém entrasse nas lágrimas, para ganhar mais tempo. Todos franziram a testa com base na História 1, eles teriam 3 a 4 anos mas agora quanto eles tinham sobrado. Fim do capítulo. Capítulo 130, Despertar. Agora a pergunta que todos tinham era exatamente a mesma, quanto tempo eles têm? Ishigo, será que isso realmente importa? Nós traçamos seus planos não uma, mas 2 vezes e faremos isso de novo. Como todos pensavam que Ishigo estava certo, quem recebeu mais pressão foi Urahara, como ele vai salvar todas as almas Quincy's. Especialmente quando poucas delas são mães e irmãs mais novas de Sora e Ishigo.
Mas não era só ele que Ichigo estava cerrando os dentes, também não mostrando para o exterior, mesmo tendo dito tudo o que sabia que não poderia continuar fazendo isso. Eventualmente, ele teria baixas. Como todos estavam perdidos em seus próprios pensamentos, eles ouviram Baobawa e se viraram em sua direção apenas para ver que ele havia se aproximado de Neliel. Foi então que ouviram a voz dela. Baoa, Baoa, onde estou, eu? Neliel abriu lentamente os olhos e viu seu animal de estimação com uma cara vazia e preocupada. Ela então tentou se levantar apenas para ser atingida por algumas dores em todo o corpo. OOHHGGUAA. Ela grunhiu de dor, mas conseguiu se levantar. Depois de alguns segundos se acostumando com a dor, ela olhou em volta e viu Urahara, Ishin, Masaki, Yoruichi e Ichigo. Quando viu Ichigo, ela teve vontade de chamá-lo de Sora, mas depois de olhá-lo bem, ela percebeu que não era ele. Ela então se virou e viu Peixe e Dondoshaka ainda caídos e Urahara ao lado deles com diferentes tipos de pílulas. Antes que ela pudesse reagir, Ichigo falou. Ichigo, calma Neliel, descansa que conversamos mais tarde. Neliel, você é? Ichigo, eu sou próximo de Sora, ela é a mãe dele, ele é o pai dele, ele é o tio dele, eu acho, e ela é a namorada ou a esposa dele. Neliel, tendo ouvido a primeira parte, ela teve certeza. Quando ouviu a segunda parte, ela começou a suar um pouco ao vê-la nesse tipo de situação, mas quando ela ouviu a última parte, ela esqueceu sua dor e começou a tremer e cambalear. Todos que a viram, pensaram que ela poderia não estar me sentindo tão bem, mas algo incomodou Yoruichi e Ichigo, porque ela reagiu dessa forma na última parte. Depois de alguns segundos, Ichigo percebeu seu erro e começou a se afastar mas lentamente dali. Ele pensou: por que sempre eu? Por que eu sempre cavo minha própria cova? Yoruichi, tendo visto Ichigo recuar daquele jeito, ela teve uma péssima premonição olhando para ele, e então com a reação dela não demorou muito para que um certo pensamento tomasse lugar em seu coração. Sora a salvou apenas pela causa do futuro. Quanto mais ela pensava, mais ela negava, e não era apenas ela que Neliel estava pensando o mesmo. Na Sociedade das Almas. Dentro da biblioteca, uma certa pessoa estava lendo, memorizando, praticando todas as do Kido novamente. Ele havia completado em cerca de 10 dias 2 a 3 subquests e ainda tinha mais algumas. Naquele momento ele começou a espirrar e não conseguia se concentrar em o que ele estava fazendo. Ele ficava espirrando e eventualmente começou a xingar dentro dele. Sora, quem diabos fala de mim? Ou pensa em mim? Sora, eu realmente espero que seja meu gatinho ou minha Nel. Se for outra pessoa eu mato eles. Pena que ele estava certo sobre os dois. No mundo real. Dentro da sala, as coisas esquentaram e uma guerra estava prestes a estourar. Tudo deles começaram a recuar e naquele momento os olhos de Yoruichi e Neliel se encontraram com faíscas voadoras. Ambos gritaram um com o outro. Ele é meu. Fim do capítulo. Vá com confiança na direção dos seus sonhos. Vive a vida que você imaginou. Henry David Thoreau.